em mão, aquele que eu referi na última audição, que vou disponibilizar também nas redes sociais, mas que lhe entrego já em mão de seguida, porque, como referido, tem as tais perdições que falharam e, assim sendo, é legítimo questionar se podemos confiar nestas entidades ou não, e faço apenas para que percebam uma coisa. A única entidade terrena que nunca pode ser questionada, nem por mim, nem por si, é apenas e só o povo português. Posto isto, dizer também que cada vez que alertei para o perigo de narrativas destas, quer pelas portas giratórias entre o poder político e as grandes empresas energéticas, ou pelas perdas de direitos, fui catalogada como chalupa, extrema-direita, negacionista, e a história, sobretudo a história recente, tem demonstrado que tenho razão em muitas das matérias. Pergunta, Sr. Deputado, já fez distribuir aos serviços o relatório que deu ao Sr. Ministro para os outros grupos parlamentares? Mas é importante dar também aos... Porque a senhora... Eu vou pedir aos serviços para digitalizar. Tem versão eletrónica? Se tivesse versão eletrónica... Porque a senhora deputada disse que este relatório em concreto, este que está aqui, constava na notícia. E eu estou sobressaltado relativamente a isso, porque se recorda, eu também participei nessa discussão. A notícia era de 89. E nós sabemos que o primeiro relatório do IPCC é de 90 e o segundo de 92, existe uma compilação dos dois. Por isso eu não entendo como é que vem na tal notícia, mas muito provavelmente na segunda ronda a senhora deputada nos poderá dizer. Muito obrigada por esta oportunidade de esclarecimento. O esclarecimento que queria dar é que distribuiu o relatório a quem pretendia, ao Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, e noto que, uma vez mais, o Sr. Presidente volta a retomar uma questão numa tentativa de achincalhar publicamente uma deputada eleita tão legitimamente como o Sr. Presidente, e começa a ser recorrente. Faça o favor de se calar. Podem ir às redes sociais da senhora deputada e muito provavelmente dar um like à senhora deputada. O Presidente, uma vez mais, a deter-se em tudo aquilo que não importa e a tentar camuflar a narrativa que o Chega quer desconstruir com detalhes. Volto a dizer, o documento é público, poderemos fazer distribuir por quem bem entender e, acima de tudo, como partido dentro do espectro democrático, respeitamos as regras desta instituição e, se assim diz que este documento deve ser distribuído por todos, distribua-se por todos, incluindo pela comunicação social. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Lamento ter que voltar a este tema, mas como acredito que a verdade liberta, gostava de repor aqui que, de facto, em julho de 2023, o Sr. Ministro esteve cá a requerimento do Partido Chega e, na altura, rasgou as vestes porque eu coloquei em causa algumas organizações supranacionais, como o IPCC, quase como se fossem dogmas papais. Nessa mesma audição, pedi a palavra para dizer que essas entidades também falhavam, porque falhar é humano e a ciência avança na base da tentativa e erro, e pedi a distribuição mencionando um relatório que, não o tendo comigo, na verdade, o que fiz distribuir foi uma notícia, fui alertada para isso, corrigi publicamente que distribuí uma notícia de 1989 e à data até me disseram que essa notícia não existia. Pelos vistos, hoje já reconhecem que a notícia existe. Depois disseram que não existia nenhum relatório que determinava que nações ficavam inteiramente submersas e, tirando o mito da Atlântida, 30 anos depois não vi nenhuma nação, aliás, ficar totalmente submersa. Aquilo que eu disse hoje foi, existe um relatório, está aqui, entrego hoje. Um relatório de 1990 e 1992. E aquilo que é verdadeiramente assustador é que os senhores tratam isto como dogmas que não podem ser questionados e usam esta estratégia de lamaçal para esconder a mensagem principal que eu gostaria de passar, que é, não é legítimo que um Estado desafie direitos de circulação, mobilidade, consumo, propriedade privada com base em entidades que se enganam, com base numa agenda onde até há projetos verdes que funcionam como sacos azuis para enriquecer políticos em todo o mundo. Aquilo que eu quero é que os portugueses não abdiquem das suas liberdades e que vos cobrem e que nos cobrem a todos as nossas incoerências, como, por exemplo, o facto de, com as taxas sobre plásticos, o Estado esperar arrecadar 8 milhões de euros este ano, mas no que toca a cobrar as grandes empresas em multas e penalidades, espera apenas receber 300 mil euros. Esta é uma agenda onde a justiça climática apenas serve de injustiça e que, sobretudo, penaliza os mais fracos, os mais pobres, o cidadão comum. Muito obrigado, Sra. Deputada. Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado João Dias, eu não vou falar nada sobre o que a Sra. Deputada, tomo nota só da sua alusão à verdade liberta. Todos sabemos onde é que uma similar alusão, o trabalho liberta, está e... Para uma interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos. Sim, tem a palavra, Sra. Deputada. Sr. Presidente, para esclarecer que não fiz qualquer alusão ao trabalho liberta e a qualquer outro regime totalitário, aquilo que eu disse foi uma menção a um versículo bíblico que é João 8,32, que diz: conhecereis a verdade e a verdade libertará. Sou cristã e não tenho vergonha de o confessar publicamente. Obrigada. Muito bem, Sra. Deputada, agradeço.